Bom, para aqueles que não estão acompanhando, a gente está pregando na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Estamos no capítulo 3. E eu tenho uma pergunta, que é inclusive o título do nosso sermão aqui. Quem serve para servir? Quem serve para servir? Isto é, quem são as pessoas habilitadas para servir na igreja? Há alguma exigência? Quem são os diáconos? Ou melhor, os que servem? Lembrar que o termo diácono é um termo usado para servo, para aquele que serve. A ideia de servir ou de ministrar, que a gente não sabe usar a palavra ainda. Eu vim aqui ministrar a igreja, como se eu viesse aqui ensinar a igreja. Não é esse o termo bíblico. O termo bíblico para ministrar é servir. Não é mostrar conhecimento ou dar direcionamento, mas é servir. Então, a ideia de servir ou ministrar a igreja é o que prevalece no trabalho cristão. Jesus disse que ele não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele também disse que aos seus discípulos, quando ele tinha acabado de lavar os pés deles, ele ensinou: bom, eu fiz isso para que assim como eu fiz, vocês façam também. Então, da mesma forma que eu servi, vocês têm que aprender a servir uns aos outros. A origem da função do diácono, o termo bíblico para aquela pessoa dedicada ao serviço, não é muito claro nas Escrituras. A nossa tradição aponta para Atos capítulo 6, na escolha de 7 pessoas que precisavam ajudar a servir as mesas. Mas em nenhum momento naquele texto a palavra diáconos é usada. Só no título, que não é bíblico, que é o tradutor que botou lá. A origem dos diáconos, o início dos diáconos. Mas não existe o termo diácono naquele texto. Embora a ideia embrionária de ter alguém designado para servir as pessoas necessitadas aparece ali. O conceito de diácono, só no decorrer dos anos é que foi elaborado e melhor trabalhado. Depois a gente vai ver em outros textos, poucos textos, a expressão diáconos usado para liderança. Um deles é esse aí, 1 Timóteo 3. E também a gente encontra em Filipenses, capítulo 1, verso 1. Aos bispos e diáconos da igreja lá de Filipos, ao direcionamento daquela carta. Então havia sim uma função com o título de diácono. Já depois de alguns anos, criou-se essa função na igreja. Pessoas que servem, obreiros, pessoas da obra que trabalham. É essa a ideia do diácono. É interessante no texto que nós vamos ler aqui, como a função do diácono é associada com a função do bispo ou do superintendente. Está no mesmo texto, no mesmo capítulo. Os primeiros 7 versículos descrevem as qualidades do superintendente. E os versículos seguintes descrevem as qualidades do diácono. E não parece que são funções tão distantes aí no texto, porque as qualidades são quase as mesmas. Na verdade, dá muito a ideia de que o diácono é uma espécie de auxiliar do bispo ou do superintendente ou daquele que dirige, que está à frente, que lidera.
termos usados aqui no texto de 1 Timóteo 3. Mas antes de ler o texto de hoje, eu gostaria de ler outros dois textos, um deles aí mesmo em 1 Timóteo, só que no capítulo 4, versículo 6, para mostrar essa proximidade entre a função do diácono com a do bispo, ou do líder, do pastor, do superintendente. Então, capítulo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Cadê o termo diácono aqui? Ministro. A palavra ministro é exatamente a mesma origem da palavra diácono. É aquele que serve. Então ele fala para Timóteo, aquele responsável por estabelecer a liderança da igreja, ele diz: você, Timóteo, seja um bom servo no trabalho que você está fazendo, seja um bom diácono no trabalho que você está fazendo. Então, a função de Timóteo também é servir a comunidade. E mais adiante, em 2 Timóteo, próxima carta, capítulo 4, versículo 5. Paulo está dizendo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu diaconato, o teu ministério, o teu serviço. De novo, a palavra que é usada para descrever os diáconos aparece aqui na função do líder Timóteo, do pastor Timóteo, ou do superintendente Timóteo. A gente vai chegar lá. É bom que hoje ninguém vai dormir no culto, né? É um bom sinal. Quem serve para servir? Quais são então as qualidades dos que servem? 1 Timóteo 3, de 8 ao 13, aparece aqui uma lista de qualidades então daquele que é capacitado para o serviço de Deus. Semelhantemente, começa assim o texto: quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, ajuda-nos a compreender o que a Tua palavra realmente ensina, Senhor, e não ficarmos presos a termos ou funções que limitam o trabalho da igreja e limitam o trabalho de muitos dos irmãos que estão aqui. Ensina-nos a compreender qual é o nosso papel, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem serve para servir? Em primeiro lugar, quem tem caráter. Quem tem caráter. As 4 primeiras qualidades destacadas aí no versículo 8 falam do caráter. Primeiro ele começa dizendo que essas pessoas devem ser respeitáveis. Eu não sei se sou eu que estou, mas está muito, não tem como
mexer um pouquinho aí. Até eu estou ficando nervoso com meus aqui. Respeitáveis, eu vou tirar o S agora. Respeitáveis, ficou melhor, já está melhorando. Pessoas que respeitem e que se deem ao respeito. Os que servem devem ser pessoas que aprendem a respeitar os outros e pessoas que se deem ao respeito. Isso inclui todos os cristãos. No capítulo 2, versículo 2, ele usa a mesma palavra, incluindo todos os cristãos. Nesse mesmo livro aí, capítulo 2, versículo 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quem quer ser respeitado tem que aprender a respeitar. E nós precisamos aprender a respeitar. O pessoal está comemorando aí, provavelmente, o novo presidente. Certamente alguns daqui vão ficar felizes e bater palma, outros vão ficar chateados. Mas todos que somos crentes em Jesus, precisamos aprender a respeitar esse homem, independente de que cor seja ele. Precisamos aprender a respeitá-lo. Não só o presidente, nosso governador, o nosso prefeito, o nosso chefe, o nosso colega de trabalho, o nosso irmão, o nosso parente, o nosso amigo. Respeito faz parte do caráter cristão e é exigido de qualquer um que quiser servir a Deus, ser ministro de Deus, servo de Deus. Respeitar significa usar a linguagem adequada, atitudes sadias. Respeitar não é perder a alegria de fazer piadas, mas é aprender que há limites para brincadeiras. Respeitar significa valorizar a opinião do outro e não sempre se julgar melhor que o outro. Respeitáveis, a primeira qualidade de caráter destacada aqui. A segunda, ele fala de uma só palavra, pessoas que tenham uma só palavra. E isso é o contrário daquele que tem língua dobre, como é usado em outros textos bíblicos. Pessoa de uma só palavra não é aquela que diz uma coisa para uma pessoa em determinado ambiente e outra coisa para outra pessoa para ficar bem com as duas, mas é aquele que tem um posicionamento, que aprende a se posicionar. Pessoa de uma só palavra. Tiago fala 2 vezes sobre pessoas que têm ânimo dobre, isto é, pessoas que estão bem numa certa situação e estão mal em outra. E eu diria que pessoas que ao saberem o resultado da eleição vão ficar lá embaixo, e no outro momento, se fosse diferente, eu estaria vibrando e alegre, feliz da vida. Ânimo dobre. Eu sou dirigido pelas circunstâncias. Lógico que as circunstâncias nos afetam, mas eu não posso deixar que a minha vida seja levada só pelas notícias que eu escuto, pelas situações que acontecem ao meu redor. Afinal de contas, quem é que dirige a sua vida? As pessoas, as circunstâncias, as notícias ou Deus? Quem é que está no controle das coisas? Quem é que você crê que está no controle das circunstâncias? Pessoas de uma só palavra, além de serem pessoas confiáveis no que falam, não têm o hábito de mentir ou de tentar iludir outros, enganar outros. E ainda poderia significar essa ideia aqui,
pessoas de uma só palavra, pessoas que não saem repetindo a mesma coisa para diferentes pessoas, isto é, pessoas que levam uma notícia espalhando, fofoca, mexerico, conversa fiada, pessoas de uma só palavra, eles dizem uma coisa, a mesma coisa, sem necessariamente ficar fazendo disso a notícia do momento. Mas ele também diz, em terceiro lugar aqui, pessoas não inclinadas a muito vinho. E eu já falei sobre isso na mensagem passada, porque a mesma expressão, uma expressão parecida com essa é usada lá. O inclinado a muito vinho é aquela pessoa que não se controla diante da bebida ou diante de um vício, que se deixa controlar, que é levado pela bebida ou pelo vício, não consegue parar quando quer. Como eu disse semana passada, essa pessoa que não consegue parar quando quer, de beber, por exemplo, ou de jogar, ou de outro vício qualquer, muitas vezes não se dá conta de que ela é viciada, e só vai se dar conta quando já é tarde, quando outras pessoas próximas a ela já sofreram. Então, não inclinadas a muito vinho, ou pessoas que não se deixam dominar por certos vícios, é outra qualidade de caráter daquele que deve servir na igreja. E a última delas, que ele cita aí no mesmo versículo 8, é: não cobiçosos de torpe ganância, de sórdida ganância, não cobiçosos de sórdida ganância, isto é, pessoas ávidas por lucro desonesto, pessoas que sabem que está errado o que estão fazendo, ganhando dinheiro de forma incorreta e continuam fazendo. É essa expressão que ele está usando aqui. Não adquirir dinheiro sujo. No mundo político, a gente está ouvindo denúncias de corrupção após corrupção. Mas isso não começa lá em cima, isso começa aqui embaixo. E se espalha e atinge todos os escalões do nosso governo, da nossa polícia, da nossa sociedade e da nossa igreja também. Para nossa tristeza, eu tenho que dizer que muitas vezes também. Por isso, o conselho aqui é para aqueles que servem na igreja, que usam ou deveriam usar o dinheiro da igreja de forma correta. Então, se você vai colocar diáconos que servem nessa área de administrar os recursos financeiros, que sejam pessoas que sabem lidar honestamente com o dinheiro. Isso é uma luta nas igrejas, gente, vocês não imaginam. Graças a Deus até hoje não tivemos problemas nessa área aqui, na área financeira. Mas não é incomum encontrar igrejas que sofrem porque há um desvio de caixa por parte da liderança da igreja, do pastor, do tesoureiro, ou seja lá quem for que tem acesso às contas. Então, temos servos de Deus fiéis na área financeira. É algo que qualifica-nos para servir a Deus, para representar a Deus. Então, dessas 4 qualidades aí, todas elas estão ligadas ao caráter de alguém. Respeitáveis, uma só palavra, não viciados e não cobiçosos de dinheiro ilegal, irregular. É interessante que isso não é novo nos preceitos bíblicos. Se você lembrar, quando Moisés estava administrando o povo e os problemas, foi recomendado para ele que escolhesse alguns líderes para estar à frente do povo. E ele dividiu então e escolheu, e dentre aquelas qualidades que estavam lá, ele pedia homens de caráter, homens de verdade ou da verdade, homens confiáveis,
E esse é o primeiro requisito. Então, desde a escolha dos primeiros líderes lá do povo judeu, até a igreja, homens de caráter, pessoas de caráter, são fundamentais para estarem à frente da igreja. Quem serve para servir? Primeiro, quem tem caráter. Segundo, quem tem convicções bíblicas, convicções ortodoxas. Quem não só é crente, mas quem sabe o que crê, conhece as Escrituras, sabe as verdades de Deus, tem convicção delas, pode falar sobre elas. O versículo 9 diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Conservando o mistério da fé. A gente pensa, mistério da fé, já vem na nossa mente uma bola de cristal, vem na nossa mente um turbantezinho e aquele negócio místico, né? Mas não é isso não. O que ele está falando sobre mistério da fé é aquilo que fora escondido dos antepassados, mas que agora foi revelado. O mistério da salvação em Cristo foi revelado. O mistério da fé é Cristo em nós. É o Evangelho. O mistério da fé é o Evangelho. São as verdades centrais das Escrituras. Portanto, o conjunto de doutrinas que revelam Cristo, que apresentam Cristo como o propósito de Deus para a nossa salvação, esse é o mistério da fé, que fora escondido, mas agora revelado aos filhos de Deus, pelas Escrituras, pelo poder do Espírito. Nós precisamos falar com convicção da nossa fé, não com a motivação de convencer os outros, mas porque cremos que essa é a verdade, e as pessoas precisam ouvir a verdade, porque é a verdade que liberta. E o texto diz: a tua palavra é a verdade. O Evangelho é a verdade, e eu preciso conhecê-lo, ter convicção dele para poder explicar para as pessoas o que é o Evangelho, quem é Jesus. Mas ele fala aí no texto que conservem o mistério da fé, ou conservem o Evangelho, a mensagem, com consciência limpa. Com a consciência limpa. Paulo já mencionou nesse livro da Bíblia, textos que nós já pregamos, outras 2 vezes que ele fala de consciência boa, que é a mesma coisa. Ter uma fé, ter convicções da fé, sem ter uma consciência boa, uma consciência livre de manchas, de vergonha, torna o Evangelho estéril. Por quê? Imagine que você fala do amor de Deus que transforma a vida para o seu amigo. Eu preciso falar para você que Jesus deu a vida dele, o próprio Deus veio aqui e deu a vida dele para que você tenha uma nova vida e você seja transformado. E aí, naquele momento que você está falando de Jesus para ele, passa um amigo seu e você vira para ele e fala: esse cabo aí não presta, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que, papapá e papapá e papapá. Aí o cara olha para você e fala: sei. E esse é o Evangelho que transforma. E é assim que você me diz que é uma nova vida. É isso que é um Deus que muda tudo. Então, se não houver uma consciência, uma limpeza de vida, uma dignidade na vida, o Evangelho será desacreditado, se tornará estéril, sem o poder de transformar, de fazer nascer de novo. Sabe que a gente está num momento da igreja que eu me preocupo.
E me preocupo com a esterilidade da igreja. Depois de muitos anos, pela primeira vez nós não teremos batismo nesse final de ano. Aliás, nós temos um candidato, mas ele falou: sozinho eu não vou não. Então nós não teremos batismos. Isso me preocupa, e isso deve te preocupar, porque isso mostra esterilidade. Uma igreja que não está produzindo discípulos para Jesus. O que é que nós estamos fazendo? Tendo encontros religiosos, cantando músicas, estudando um livro? Ou estamos aqui para que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho? Onde estão as pessoas que nós ganhamos para Jesus, por Jesus? Quem serve para servir é quem tem caráter, quem tem convicções firmes e quem tem experiência, quem é provado. No versículo 10, ele diz: também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. É interessante que o texto começa com também estes, assim como aqueles quem? Os bispos, os superintendentes, os pastores da primeira lista. Estes diáconos, os que servem, também devem ser provados, assim como aqueles, no mesmo nível. Por isso que eu disse que há uma paridade muito grande entre as funções. Não há tanta distância assim entre pastores ou bispos, superintendentes e diáconos. Ambos devem ser testados antes de ser escolhidos para essa função. A ideia de experimentados aí que aparece no texto significa passar por exame, ser testado, até ser aprovado. Um período de prova onde o candidato passa por diferentes situações para ser avaliado pela igreja, pela congregação. Sabe como a gente tem provas aqui? Quando a gente olha para os líderes de grupos pequenos, quando a gente olha para os discipuladores, quando a gente olha para os líderes de ministérios, quando a gente olha para aqueles que trabalham nesses ministérios, a atitude com que nós trabalhamos vai demonstrar se nós estamos qualificados ou não para assumir uma responsabilidade ainda maior, para assumir um cargo ainda maior, uma função com maior responsabilidade. Portanto, a ideia de diáconos em treinamento é um conceito bíblico. Todos os crentes em Cristo estão em treinamento. Sabe, me entristece muito a ideia, e eu ouvi isso de um líder de grupo, a ideia de que alguns integrantes de grupos têm medo de ser líder. Isso os afugenta. Se eu tenho medo de ser alguém disposto ou preparado para servir a Deus, eu não estou qualificado para seguir a Jesus. Não estou. Eu acho que o nosso evangelho está tão ralo às vezes, que as pessoas querem seguir a Jesus, mas de longe, sem me comprometer, sem assumir responsabilidade. Eu quero sim, eu sei que o evangelho é muito bom, seguir a Jesus é ótimo, mas não me põe em nada não. Não quero servir não quero responsabilidade. Quero ficar na minha.
E isso está provocando e está criando uma igreja sem compromissos. Uma igreja que a gente não pode contar mais. Aqueles que são experimentados, provados e aprovados, esses devem assumir uma responsabilidade maior de liderança. Então, se você não quiser ser provado, testado, você está no lugar errado. Porque aqui é lugar de sermos trabalhados e transformados por Jesus. Não é lugar para frequentar, não é um clube social, não é uma associação de amigos. Aqui é a igreja de Jesus. E a gente está aqui para ver vidas sendo transformadas. Por isso que a gente falou que me entristece muito a esterilidade da igreja. Porque a gente não está alcançando mais pessoas. Não estamos transformando vidas. Porque nós não estamos transformados, nós estamos sendo transformados. Estamos acomodados. Como é que eu vou querer que outro, meu amigo, meu vizinho, meu parente, meu sei lá o quê, seja transformado também? Quem serve para servir é quem tem caráter, quem tem convicções bíblicas, quem tem experiência. E por último, em quarto lugar, quem tem uma vida familiar exemplar. Eu vou pular propositadamente o versículo 11 e vou para o versículo 12. Ele diz: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Já falamos sobre isso também na mensagem anterior, então eu não vou falar muito mais. Mas é tão importante que cada um de nós saiba governar bem a própria casa e tratar os filhos com respeito, que ele repete isso aqui. É pré-requisito para qualquer um que quer ser líder na igreja: governar bem sua casa e tratar com respeito sua família, especificamente os seus filhos. Como eu já disse, duas coisas que ele enfatiza aqui: marido de uma só mulher, isto é, fidelidade, e que governe bem a própria casa e os filhos, isto é, liderança exemplar. Então, a partir do lar, a gente vai ver a fidelidade e a liderança que essa pessoa exerce. Quem serve para servir? Vocês me ajudam agora. Quem tem caráter? Quem tem convicções bíblicas? Quem tem experiência? E agora quem tem uma vida familiar exemplar? Uma vida familiar exemplar. E o versículo 11? E as mulheres que são descritas aqui, quem são elas? Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Esse é um daqueles assuntos delicados e difíceis para fazer afirmações com grande convicção. Quem seriam essas mulheres? Seriam as esposas dos diáconos? Ou seriam outras mulheres, possíveis diaconisas? Vamos olhar as duas possibilidades aqui. Alguns defendem a ideia de que são as esposas dos diáconos no texto. Essa é a ideia principal. Já que vem falando de diáconos, agora ele está dizendo como deve ser a esposa deles. Está no meio do texto. É um dos argumentos. Já que no versículo 12 continua a falar de diácono. E realmente é uma possibilidade que sejam as esposas dos diáconos.
Por outro lado, não há nenhuma menção no texto de que elas sejam esposas de diáconos. Claramente o texto não fala isso. Porque veja, leia comigo o texto. Da mesma sorte quanto a mulheres, não é quanto a mulheres deles, ou a essas mulheres, referindo-se aos diáconos, não há uma referência aos diáconos que ele vem falando. Ele fala de algumas mulheres. Quanto a mulheres que servem, para mim ele também não está falando de diaconisas, mas ele está falando das mulheres que servem na igreja. Se a gente voltar no final do capítulo 2, a gente vai ver uma postura muito rígida de Paulo em relação à participação das mulheres no culto. E agora como é que ele vem falar de diaconisas aqui? Então para mim não há uma referência a diaconisas, mas há uma referência sim a mulheres que servem, como se fossem diaconisas. O problema nosso é que parece que a gente está tão apegado à função, ao cargo, ao título, que se não tiver isso, não vale. E é isso que tem estragado muitos de nós aqui. Vou fazer uma pergunta bem rápida para a igreja. Quantos diáconos, pessoas que servem, nós temos na igreja? A gente tende a falar, nós temos 7. São 7 pessoas que servem, que trabalham, que se esgoelam aqui. Os demais assistem. Porque eu não sou diácono, não é? Não, não é. Graças a Deus não temos só 7 diáconos. Nós temos muito mais. Mas nós também não temos toda a igreja. Porque tem gente que não é servo nessa igreja, que quer ser servido, que quer chegar aqui e encontrar as cadeirinhas bonitinhas, o som funcionando bem, que quer que a música esteja afinada, que quer que as coisas estejam correndo bem. Mas o que você está fazendo para que isso aconteça? Qual é o seu trabalho para contribuir para que isso aconteça? O que você está fazendo para que as pessoas lá fora conheçam a Jesus? O que você está fazendo para que aqueles novos que estão chegando na igreja sejam acompanhados? Eu não sou diácono. Isso é responsabilidade dos diáconos. Cadê os diáconos daqui? Não é? A gente não entendeu ainda o conceito. A gente gosta do título, da função, porque aí não tenho responsabilidade. Eu não sou o líder. Aí chega no GB lá, no grupo familiar, no pequeno grupo, e cadê o líder? O líder não vai dar o estudo hoje não? Por que ele não chegou na hora? Quem vai começar esse negócio aqui, para não usar outra palavra? Como se a responsabilidade fosse de uma pessoa ou duas, e não de todos nós, servos, diáconos na essência da palavra. Portanto, essas mulheres aqui para mim são sim pessoas que servem. Se você quiser usar o termo diaconisa, pode usar. Tem algumas pessoas que adoram chamar a Daura de pastora. A Daura quase morde essas pessoas, né? Mas não precisa ter o título para cuidar de pessoas, para ser pastora. E tem pessoas que têm esse dom aqui, essa vocação de cuidar de gente, e o fazem muito bem. Outras têm e não sabem, e ficam aí parados esperando que alguém faça aquilo que você poderia estar fazendo. Eu acho interessante porque ele começa o texto dizendo da mesma sorte, um termo muito semelhante, paralelo ao que ele fala no versículo 8, semelhantemente, ele vai falar dos diáconos, e aí ele diz, da mesma sorte, quanto as mulheres também, elas precisam ter qualidades, para exercer bem o seu trabalho. Quem serve para servir entre as mulheres? É isso que ele fala aí no texto.
E eu vou pular um pedaço aqui. Certamente a gente sabe pela palavra de Deus que haviam mulheres desempenhando vários serviços. Já com Jesus, como eu mencionei na mensagem passada, eu quero mencionar só mais uma mulher, mencionada aqui na igreja do Novo Testamento, que está em Romanos, capítulo 16, verso 2. O nome dela não ajuda muito, mas o trabalho sim. Aliás, 1 e 2, vou ler 1 e 2, começa no 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Ele está falando que a irmã Febe está diaconando em Cencreia. A mesma palavra de diácono é usada que ela está fazendo o trabalho de um diácono, cuidando de pessoas, cuidando de situações, está servindo aos irmãos e servindo a Deus. Portanto, com título ou sem título, as mulheres têm um papel importante no trabalho e no serviço da igreja. Como eu já mencionei na semana passada, se a gente tirar as mulheres aqui, como é que a gente vai ficar aqui com recepção, com lanche, com capelania, com professoras, com pessoas que dão estudos nos grupos em diferentes lugares? Como seria? Então, sem dúvida, há um papel importante e decisivo das mulheres no ministério cristão. Não podemos dar a elas, ou jogar sobre elas, a responsabilidade de tomar certas decisões. Mas eu confesso para vocês, nós temos na igreja, nós funcionamos, a autoridade máxima da igreja é a assembleia da igreja, que toma as decisões mais importantes. Abaixo da assembleia da igreja, nós temos o conselho ministerial. O conselho ministerial é composto pela diretoria da igreja, eleita em assembleia, pelos diáconos da igreja, eleitos em assembleia, e pelos obreiros da igreja, escolhidos em assembleia. Hoje só o Will entraria nessa categoria de obreiro da igreja. A partir do ano que vem vamos ter outros aí que vão entrar nessa categoria, com a chegada de William e Rebeca e de Mariana. Eu confesso para vocês que em algumas das reuniões do conselho ministerial eu senti a falta de algumas mulheres, porque a opinião das mulheres é muito importante na hora de tomarmos decisões, porque é um outro ângulo que muitas vezes nós homens não vemos, né? Situações. Então é importante sim. E uma vez ou outra eu carreguei a Daura comigo, né? Para participar. Não, Daura, acho que é importante você estar lá, sua opinião é importante. E é importante ter a participação, sim, das mulheres, não na tomada de decisão, mas na participação dessa tomada de decisão. Sim, sem dúvida, é muito importante, junto com aqueles que estão escolhidos para os cargos. Então, quem serve para servir na igreja? Concluindo, quem tem caráter, vai lá, ajuda aí. Quem tem convicções bíblicas. Em terceiro, quem tem experiência, quem tem uma vida familiar exemplar. E agora, mulheres qualificadas também. Mulheres qualificadas pelo texto. E eu não falei do texto aqui porque são as mesmas qualidades descritas para os homens. No versículo 11 diz que as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Mesmas qualidades que eu já descrevi quando falou dos diáconos e dos bispos e pastores. Servir
deve ser visto por nós como motivo de honra, porque foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio para servir. Por isso, no versículo 13, o versículo que encerra esse assunto, ele fala de duas coisas que seriam uma espécie de recompensa para aquele que serve. Ele diz: pois os que desempenharem bem o diaconato ou o serviço a Deus alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé. Então, duas qualidades, dois benefícios, não qualidades, benefícios, que aquele que serve terá, ganhará, receberá. Primeira, justa preeminência, isto é, o seu trabalho será reconhecido e valorizado. Talvez não por nós, certamente por Deus, mas muitas vezes por nós também, porque aquele que definitivamente serve, ele é observado, e mais cedo ou mais tarde ele será reconhecido. Então continue a servir, mesmo que demore para você ser reconhecido, mas será. Eu lembro daquela história da igreja que todo domingo tinha arranjo de flores, não como as nossas aqui, que não tem problema de trocar a flor, né? Ela nunca murcha, essa flor é impressionante. Mas flores naturais, né? Que a cada domingo precisavam ser trocadas e as flores estavam sempre ali, bonitas, novas e tal e tal. Até que um domingo chegam na igreja e as flores estão murchas, caídas. E aí o pessoal tem o culto e aquilo deixou muitas pessoas indignadas. Puxa vida, não trocaram as plantas e tal. Aí chegaram para o pastor, ele não tinha falado nada, e disseram para ele: pastor, o que aconteceu? Por que não trocaram as flores da igreja? É porque a irmãzinha que trocava, a dona tal, lembra dela? Sim, lembra. Ah, uma senhorinha assim, isso, era ela que fazia esse serviço, ela morreu essa semana. Ninguém sabia que sempre foi ela que cuidou disso. Ninguém valorizou aquela irmã, mas foi ela que esses anos todos preparou os arranjos da igreja. Então, mais cedo ou mais tarde, o seu serviço vai ser reconhecido. Se não for quando você está aqui, foi quando você faltar aqui, vai ser reconhecido. Mas certamente é de Deus que a gente espera uma justa recompensa, não é de pessoas. E a segunda parte diz: intrepidez na fé. Aquele que serve vai alcançar uma coragem maior, uma ousadia, uma confiança maior diante dos homens e diante de Deus. Eu acho interessante isso, diante dos homens, no sentido de como eu tenho sido fiel, como eu tenho servido, como eu tenho feito a coisa da maneira certa. Certamente a minha palavra vai ter um peso diferente quando eu tiver que confrontar alguém, quando eu tiver que testemunhar para alguém, quando eu tiver que consolar alguém. A minha palavra vai ter outro peso, porque eu estava lá fielmente. Ah, esse aí eu escuto, porque esse eu conheço. E também diante de Deus alcançarão uma intrepidez maior na sua oração, na sua postura diante de Deus. Não aquele sujeito abusado que chega diante de Deus querendo que Deus faça o que ele quer, mas é aquele sujeito que sabe qual o seu papel de ser servo e, portanto, sabe se colocar na dependência de Deus. Senhor, nos ajuda. O Senhor sabe que precisamos disso, ou precisamos daquilo. O Senhor sabe o quanto a gente precisa que o Senhor intervenha nessa situação. Então, certamente alcançarão maior intrepidez na fé. Eu tenho alguns textos anotados aqui, mas não dá tempo mais de lê-los. Os diáconos, e se vocês me entendem agora, as diaconisas, isto é, aqueles e aquelas que servem, terão esse mesmo reconhecimento e ousadia se desempenharem bem o seu serviço. Como é que eu vou amar a Deus e ao próximo
se eu não estiver disposto a servi-los? Como é que eu vou cumprir o mandamento básico da minha caminhada cristã, se eu não estiver disposto a ser servo uns dos outros e de Deus? Eu quero encerrar com a história do bom samaritano. Lembra da história, da parábola do bom samaritano? Aquele era um servo, aquele era um diácono. Ele viu uma necessidade, ele viu alguém caído no caminho, ele viu alguém necessitado. Como nós vemos na igreja, quando entramos, vemos alguém abatido, vemos alguém que a gente sabe que tem uma luta lá. A gente orou aqui por situações em Santo André, de pessoas que estão enfrentando problemas. A gente ora comumente nos grupos, aqui na sala de oração, que antecede o culto, lembramos de nomes de pessoas. A gente sabe de irmãos nossos que estão passando por momentos difíceis, de saúde, de emprego, de relacionamentos familiares. Somos servos dessas pessoas? Estamos dispostos a ajudá-las? Estamos dispostos a ajudar o nosso líder de ministério? Ajudar o nosso discipulador? Ajudar em nossa casa? O nosso líder lá, o nosso pai, mãe, esposa, marido, filho? Até que ponto somos servos? Diáconos no sentido mais estreito da palavra. Minha oração, meus irmãos, é que sejamos mais do que diáconos ou diaconisas, servos em qualquer ambiente, porque para eu servir na igreja de Deus eu preciso servir lá em casa primeiro. E para que eu sirva aqui, eu preciso dessas qualidades para ser útil lá fora. Senão eu vou fazer feio lá fora. Vou fazer feio. Vou dizer o evangelho e desdizer com a minha vida, com minhas atitudes, com meu mau comportamento. Arrogante, orgulhoso, não de servo, mas de quem se acha melhor do que os outros. E o servo é aquele que diz: apenas fiz o que era meu papel. Essa é a postura daquele que serve. Fiz porque o mestre mandou. E isso basta. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que a gente se dá conta diante da Tua palavra que a nossa função, nosso cargo não tem valor algum diante do Senhor e diante da igreja e diante do mundo, se não formos verdadeiramente servos, dispostos a cuidar daquelas pessoas que o Senhor colocou perto de nós, dispostos a fazer a Tua vontade, seja no ambiente que o Senhor nos colocou, em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Ensina-nos, Deus, a espelhar quem Jesus era e o que Ele fez. Servir, veio para servir, veio para dar a vida por nós. Ensina-nos, Deus, a viver essa verdade do Evangelho hoje. E não nos deixa correr atrás, ficar correndo atrás de aplausos, de valorização de homens, mas ensina-nos a nos satisfazer em Te agradar, Senhor, em realizar a Tua vontade, em fazê-lo sorrir,
em se deliciar ao ver a vida daquele que entendeu o seu propósito maior nessa vida: servir ao Senhor, ao nosso Deus, aquele que nos ama verdadeiramente, que deu a vida por nós. Então ensina-nos a sermos servos como o Senhor é. É em nome do servo Jesus que nós oramos. Amém.